eu acho, na minha opinião, hoje em dia não pode faltar ter noção dos softwares de computador. Os básicos, né? Os básicos, tipo AutoCAD, Sim. SketchUp, né? O V-Ray, que é o renderizador que é o mais padrão, assim, eu acho, né? Que o pessoal costuma usar hoje. Eu na pandemia, me fiz um curso, né, de 3D Max, Sim. com o renderizador do Corona, que é o que eu trabalho até hoje. Né? É bem mais difícil, mas assim, você já sabendo fazer bem o V-Ray, você consegue imagens também mega realistas. Então, eu acho que ter essa noção dos softwares, né? Tipo, SketchUp, AutoCAD, E tudo. Fala, pessoal, mais um ManzaCast. Nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura e engenharia, trazer todo mundo ligado ao setor da construção civil. Agradecer os patrocinadores Obratec Projetos, Polo Vale Decor, Smart Lajes e Proteção. Você que quer construir uma laje de grandes vãos, pode contar com a Smart Laje e Proteção. Hoje eu estou com um querido amigo aqui, que muito tempo eu seguia ele ali no Instagram, acompanhava, curtia as danças ali. Gustavo Dias. Fala, Gustavo. Tudo bom? Lúcio, obrigado pelo convite para estar aqui hoje. E vamos lá. Vamos lá. Você se lembra que eu te seguia ali, sim, você dançando, eu comecei a curtir ali suas danças no Instagram, e a gente não se conhecia, né? Eu comecei a curtir ali, e aí a gente até começou a se falar ali no Instagram, né? No direct ali. Eu falei, pô, que legal, eu tenho uma empresa de projetos e tal. Não sei se vocês... Acho que faz alguns anos Tem isso. um tempinho isso já, Foi, eu acho que sei lá, uns 2, 3 anos já. Foi um pouco depois da pandemia de 21, 22, não foi mais ou menos? Sim. Né, que a gente começou a se falar. A gente até... Acho que eu passei alguns projetos para você também na época lá. Sim. Né? Eu já conhecia o Manza aqui, né? E tinha falado com a Alexandra já uma vez. Certo. A gente tentou marcar uma vez, não deu certo, mas agora deu. Verdade. E também depois a gente se encontrou nos eventos. Nos eventos da Polo, conversou, se conheceu pessoalmente e tal, tudo. Mas conta um pouco quem é o Gustavo Dias. Então, Gustavo Dias. Eu nasci em Macaé, no Rio. Carioca. Fluminense, né? Eu acho que... Fluminense. Macaé, no Rio. Conheci São José. Mas cresceu lá em Macaé? Cresci lá a vida inteira. Assim, até que idade? Então, vim morar em São José, eu tinha 18. Mas assim, São José sempre foi muito presente na minha vida, porque eu tinha uma tia que morava aqui há muitos anos, desde 96. Certo. Eu passei a vir para São José, né, com a minha irmã, de férias, assim, tipo, quando eu tinha uns 7 anos, 8, por aí. Então, São José sempre foi muito presente. Eu não morava, mas eu vinha para cá sempre fim de ano. Beleza. Né? E gostava muito da cidade também. E aí, em 2008, a gente morou aqui. Ficou por 3 meses. Veio com a família toda. Não se adaptou. Voltou para Macaé de novo. Aí, certo. Em 2011, a gente voltou pro meu pai para fazer tratamento de saúde, enfim. E acabei vindo para São José, né? E estamos aí até hoje. Beleza. São José é um lugar maravilhoso, né? Tá Quem perto vem pra cá se apaixona, é uma cidade fantástica, realmente. Eu falo que é perto de tudo, né? A gente tá do lado de São Paulo, tá do lado do litoral. Embora eu já vou mais pro litoral para trabalhar do que para curtir praia. Sim. Mesmo, né? Mas tá perto de tudo ali, eu acho. Não se compara às praias de Macaé, né? Que, nossa, ali Região dos Lagos, maravilhoso. Cabo Frio, Arraial do Cabo, Rio das Ostras, é muito gostoso. Que a água é muito clarinha, né? Sim, quando eu morava já estive lá em Macaé. E quando eu morava lá, eu falo assim, a gente passa a sentir falta quando não tem mais, né? Sim. Porque assim, quando eu morava lá, eu quase não ia. Aí hoje, quando eu vou pra lá, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ver o mar, assim, sabe? Matar a saudade do mar. Legal. E conta pra gente, como é que começou a arquitetura e também a dança? Conta um pouco dessa história da dança e da arquitetura. Então, a arquitetura sempre foi um sonho meu, distante, porque quando eu morava em Macaé, não tinha arquitetura em Macaé. Né? Tinha, acho que Niterói era a cidade mais próxima que tinha arquitetura lá. Mas você já queria arquitetura? Sempre quis, só que era distante, porque por ser longe, né, tipo, da minha cidade. Não tinha faculdade próxima. Ou era Niterói ou Campos dos Goytacazes que tinha. E aí, vim para São José
E aí eu comecei a me interessar, né, por ali, tipo, eu comecei a brincar com SketchUp antes, né, comecei nos programas antes de entrar na graduação. E primeiro, antes de cursar arquitetura, eu cursei design de interiores, né, Certo. primeiro. Aqui mesmo. Aqui mesmo, lá no Instituto Educare. E aí o que acontece? Eu fiz design de interiores, né, e eu queria, de algum jeito, entrar no meio ali, no ramo, mais ou menos. Sim. Trabalhar com isso, né? Trabalhar com isso, mas assim, com um curso que não fosse tão grande. Então, assim, eu queria entrar no meio para poder aprender depois ali e ver se ia, né? Mas eu lembro quando eu tive a primeira dia de aula do design de interiores, eu tava mega empolgado e tal, e aí um professor falou, então, mas a gente, né, o design de interiores é cuidar da parte interna, né? Mas Sim. não pode, tipo, a parte de obra mesmo, de quebrar e tal, né? Isso já é com arquiteto e tal, então eu já fiquei assim, então eu quero as duas coisas. Certo. Então eu cursei o design de interiores, gosto muito da parte de interiores, e depois me emendei na arquitetura, né? Foi um seguido do outro, assim. Não, mas sempre soma, né? E isso assim, no seu currículo com certeza fez diferença. Demais, e eu falo que eu amo projetar do zero, pegar um terreno vazio, pensar numa casa ali para uma família, ou o interior de um apartamento, mas assim, juntar os dois, né? Poder criar toda a parte externa, né? E depois colocar lá a cerejinha do bolo, que é a parte interna da casa, eu acho que é muito gostoso. Até porque a casa só é completa quando tem interiores, né? Porque tudo bem, você desenhar a arquitetura, as formas da casa, tudo bem. Só que se ela não tiver nada dentro, ela não tem vida, né? E eu falo assim, é o complemento, né? Você faz, tipo, por fora para poder finalizar por dentro. E eu gosto bastante, assim, as pessoas me perguntam, você prefere interiores ou arquitetura? Eu falo, os dois. Né? Então, tipo, quando chega também, uma coisa que eu gosto muito de fazer, que as pessoas me procuram muito para fazer, é o retrofit. Então, faço muita reforma de fachada, né? Que eu gosto bastante, tipo, de pegar o antes e o depois ali, sabe? Ver a diferença. Sei. Né? Isso eu gosto bastante também. Beleza. E a dança? Conta aí. Essa história de pé de valsa. A dança entrou também sem eu esperar. Eu nem imaginava que eu iria saber dançar um dia. Mas também foi através da minha tia que morava aqui também. Ela fazia dança, fazia jazz, e ela me levou uma vez para ver ela fazer uma aula lá experimental, e tava tendo um ensaio de flash mob. Que são aquelas apresentações a galera de rua, que dança tudo junto. Na rua. Mó barato, galera, né? Um encontro. E eu fui na escola assistir. Ela tava participando desse ensaio e eu, né, sempre sentadinho, encolhido no cantinho, assim, com boné. Eu quase nem mostrava o rosto. Era muito tímido. E vi ela ensaiando e tal. E o pessoal do Flash Mob começou a me chamar para participar do Flash Mob. E eu falei, não vou. Aí, tipo, no quinto ensaio eu falei, eu vou tentar. Sim. Aí tentei e tal, fui. Isso não era dança de salão, mas o ensaio era feito numa escola de dança de salão. Sim. Qual escola? No Azúcar Estúdio de Dança. Fica ali hoje Conheço fica na Andrômeda. o engenheiro lá, como é o Dan nome? Henrique. Dan. Trabalhei com o Dan na Petrobras. Dan foi meu professor. Ele tá lá até hoje? Tá até hoje. Dan, um abraço. Aí, Dan. Ele pode vir aqui contar um pouquinho da história. Sim. A gente trabalhou na Petrobras. Que da hora. Dan. Então, ele foi meu professor em ritmos latinos, assim, né? Porque o Dan é da salsa, ali do bolero. E aí, o que acontece? Eu fui apresentar o Flash Mob, inclusive, era uma apresentação para fazer na Unip. Né? Tinha uma aluna do Azúcar, que era do marketing, ia ter uma apresentação naquela ProMark, eu acho o nome, que era aquela feira de marketing da Unip. Sei. E aí o pessoal do Azúcar se apresentou lá, e nessa apresentação teve uma apresentação de uns amigos meus, que na época não era meu amigo ainda, e eles dançaram Zouk, que é o ritmo que eu danço, que eu mais gosto. Né? Certo. Aí nesse dia eu falei assim, eu gostei, eu quero. E nunca mais parei. Aí você vai lá, é tipo uma academia, então. É uma escola de dança, eu fiz aula lá há muitos anos, depois eu fui professor lá também, já né, depois de muito tempo. Mas assim, a gente faz as aulas, né, regulares, mas assim, sai para dançar em São Paulo, né? Eu já fui para congresso de vários congressos de Zouk em São Paulo, então vem gente do mundo inteiro dar aula. Tem os bailes de fim de semana, então às vezes, tipo, da sexta-feira eu vou para São Paulo, só volto domingo. Né? Tem uns amigos que dançam comigo.
E é isso, assim, eu falo que é a válvula de escape, né? Tipo, trabalho, a arquitetura é minha vida, né? Tipo, eu amo o que eu faço. Aí, hoje eu dou algumas aulas de dança, às vezes, em alguns eventos, mas eu falo que é a válvula de escape, né? Então tem todo aquele... como fala? Descomprimir ali, né? Relaxar. O estresse ali da arquitetura, de obra, né? De tudo. E no final de semana eu... um hobby, né? Muito bom, né? Nas quartas-feiras, por exemplo. Eu vou pra São Paulo cedo, tenho obra lá, tipo na Vila Mariana, Alphaville. Então eu visito as obras de dia e faço parte de um grupo de estudos de dança à noite. Então aí eu saio... Lá em São Paulo, na Vila Mariana. Aí eu vou pra esse grupo de estudos com os amigos, né? Depois e volto pra São José... Aí, tipo, durmo, já começo, volto pra rotina de arquitetura quinta de novo. Muito bom. Mas conta pra gente, você foi fazer design de interiores e logo ali você já começou a trabalhar no mercado, em algum escritório, fazer trabalhos de interiores? Então, quando eu entrei no interiores, eu já mexia um pouquinho em SketchUp, né? Certo. E eu comecei lá trabalhando num render antigo chamado Kerkteia, né? Então, tipo, já tinha uma noção ali de renderizar, de criar algumas coisinhas, mas não tinha noção de arquitetura nenhuma, né? E sim, quando eu não trabalhava, né, solo, eu fazia umas imagens assim para teste, eu comecei a mandar currículos para escritórios de arquitetura na época do design de interiores. E aí eu fui contratado pela Mariana Milanês, né? Sim. Fiquei lá, tipo, eu falo que ela me aceitou lá, eu era bem cru. Tipo, mas é assim, né? Se você sabe um pouquinho e tem vontade de aprender... Tem tudo. Aí eu entrei nela em 2014, fiquei lá de 2014 até 2020. Fiquei lá uns 6 anos. Sim. Né? Eu falo, trabalhei também nesse meio tempo aí do design de interiores da arquitetura com a Denise e com a Dila. Né? Um abraço para vocês, Mariana, Dila e Denise. Eu falo que foram a minha escola assim, né? na arquitetura e no design de interiores. Eu sou muito grato, né? por ter aprendido com elas. Falo que eu tenho uma bagagem bem legal dessa questão, tanto de arquitetura, né? Na Mariana eu tinha muito essa visão de obra, de projetar casa. Que ela faz obra, né, a Mariana? Sim, prédios, né? Sim. Escola, ela é referência em escola aqui em São José. Certo. E na Denise e na Nila foi toda essa parte de interiores, mais voltado, né, para aquele cuidado assim, dos detalhes internos da residência. Então eu sou muito grato, viu, a vocês. E foi nisso, assim, eu trabalhei, entrei no design e passou um tempinho já entrei na Mariana. Aí depois eu trabalhei na Lila e na Denise, né, ao mesmo tempo. E você já fez o design e Emendei depois já emendou na arquitetura. Então não teve nem tempo para pensar, então. Foi direto. Eu saí do design com aquela vontade, assim, de já... Quando abriu a matrícula, você já estava lá na porta. Foi. E comecei em fevereiro, no começo do ano de 2015. É bom que já começa a trabalhar... estudar e já vai vivendo o mundo da arquitetura. E quando eu entrei na arquitetura, eu já tinha 6 meses de escritório de estágio. Então, eu já tinha uma noçãozinha de algumas coisas quando eu entrei no curso. Sim. Então, lá no primeiro ano, tinha umas aulas já chegou à frente de alguns ali, né? Projetar, tipo, de criar telhados. Então, já eram umas coisas que eu já tinha aprendido, tipo, de calcular algumas coisinhas no escritório. Né? Então, eu já tinha ali, já tava meio que acostumado com algumas coisinhas. Então, tava mais empolgado ainda. Né? Até porque eu tinha amigos do estágio lá que já estavam bem avançados, tipo, quase acabando a arquitetura. Certo. E eu ficava vendo eles falando de TCC e tal. Então, isso me dava mais força de vontade ainda de continuar ali. Sim. Né? Deixa eu fazer uma pergunta para quem é estudante, quem quer estudar arquitetura. O que seria, né, as principais ferramentas? O que uma pessoa que está sonhando em ser arquiteto quer aprender? O que ela precisa para começar e aí ela, quem sabe, entrar numa faculdade e conseguir um emprego num escritório bacana e ali ela vai aprender e ter uma carreira aí fantástica. Eu acho, na minha opinião, hoje em dia não pode faltar ter noção dos softwares de computador. Os básicos, né? Os básicos, tipo AutoCAD, SketchUp, né? V-Ray, que é o renderizador que é o mais padrão, assim, eu acho, né? Que o pessoal costuma usar hoje. Eu na pandemia, me fiz um curso, né, de 3D Max com o renderizador do Corona, que é o que eu trabalho até hoje, né? É bem mais difícil, mas assim, você já sabendo fazer bem o V-Ray, você consegue imagens também mega realistas. Então, eu acho que ter essa noção dos softwares, né? Tipo SketchUp,
AutoCAD, E tudo começa no AutoCAD, tudo né? no No AutoCAD. Line ali, né? Tudo no AutoCAD. E eu, Sim. quando entrei no estágio, eu não sabia AutoCAD. Eu Nossa. só era do Sketch. E o que eu fiz? Eu tive que fazer um curso Tem que fazer. de AutoCAD, voltado para AutoCAD. E ele é simples, na verdade, né? Assim, quem olha, quem não tem noção, Parece acha um que é um bicho de bicho de sete sete cabeças. cabeças. Eu via como um bicho de sete cabeças. Hoje eu faço tudo muito rapidinho, né? É que nem falar, né? É natural. É a mesma coisa do 3D Max, Aham. né? Eu me especializei em 3D Max na pandemia, quando a gente não podia fazer nada, era só Sim. ficar dentro de casa. Então eu falei, vou aprender o 3D Max agora, dá tempo eu tenho tempo de estudar, Uhum. né? E foi rapidinho, tipo, eu gosto muito de pegar, né, uma dica pra quem tá começando, por exemplo, assistir vídeos de YouTube de pequenos tutoriais. Sim. Né? Então tinha uns Tem tutoriais, tudo por exemplo, lá. vamos Pra quem fazer quer aprender. tipo kitnet, por exemplo, uma salinha, um banheiro, uma cozinha, Aham. né? E aí eles colocam lá, tipo, vai ensinando a fazer com o Line, o AutoCAD, igual você falou. São tipo, comandos básicos do AutoCAD, né? A pessoa tem uma Exatamente. noção, porque na faculdade ela vai estudar um pouquinho disso, né? Uhum. Não vai se aprofundar. É até legal Sim. para quando entrar na faculdade, que chegar nessas matérias de software, ela vai ter uma noção também a mais, né? Sim. Tanto que na Unip, quando eu cheguei nas aulas de software, eu já sabia AutoCAD. E foi Revit. Eu não sabia nada de Revit. Assim, teve gente que pegou essas aulas de Revit e foi até o final. Uhum. Porque no curso é tudo manual, tudo à mão até o 3º ano de faculdade, né? Então, Certo. tipo, você vai 1º, 2º, 3º, 4º, 5º semestre. Até o 4º você faz projeto à mão, né? Tipo, Uhum. lá, escalímetro, né? O nanquim lá. Se o cara não desenha bem, deve sofrer, né? Deve sair aqueles bonequinhos de pauzinho, né? As reguinhas paralelas. Então, tipo, assim, tem uns gabaritos, né? Então, eu Sim. tinha tudo isso até pouco tempo atrás aí da faculdade, eu guardava de lembrança. Mas até chegar, tipo, chega lá mais ou menos o 5º semestre e entra a matéria de SketchUp, de Revit, que é onde Sim. a pessoa vai ter uma noção. Então, eu acho que isso são os principais. E o Ivo, qual que é a matéria que o Ivo. meu querido parceiro de banda e amigo, O Ivo Ivo- Sakamoto. O Ivo deu aula, se eu não me engano, de projeto do mobiliário? Alguma coisa assim. O negócio dele é o design, né? Foi Ele design, é fera. eu tive uma aula com o Ivo, ele me deu mais de uma aula, eu não lembro as outras matérias, mas Sim. essa do mobiliário foi uma que eu gostei muito, que a gente tinha que criar um mobiliário em tamanho real. Então tinha todo ali o semestre inteiro, e no final a gente A gerava escala, um mockup, tudo. gerava um mockupzinho, um protótipo do material, levava para expor. Sim. Isso eu achei muito legal. E tenho Massa. amizade com o Ivo até hoje, né? Não, é um querido, cara fantástico. Ivo é maravilhoso. Muito bom. Mas conta pra mim, aí você começou na faculdade e internamente ali você estagiando em escritórios, eu não sei se em que momento você passou de estagiário a ser um projetista interno. Conta pra gente. 2018, que eu já estava no meu 8º semestre, quase indo para o último ano de faculdade, eu já estava com uma noção maior, assim. Uhum. Então, lá no escritório onde eu estagiava, eu comecei a fazer projetos maiores, né? A poder dar opiniões, né? Isso eu gostava muito. Ela era muito, assim, ela aceitava a gente, tipo, dar opiniões, Sim, né? E isso eu achava muito legal, poder participar do projeto, exato. né? 2019, a hora que eu cheguei no TCC, ali eu também já fazia projetos maiores, Uhum. né? E eu fiquei lá até 2020, né? Que eu formei, apresentei Certo. o TCC em dezembro de 2019 e 2020 eu já tinha acabado, mas eu ainda estava lá. E aí chegou bem antes da pandemia, eu acabei saindo para poder já querer trilhar minha carreira sozinho. Já antes, já tinha tava ali vontade. na reta final, eu já falei, não, eu vou sair, 19 carreira solo. 19 eu acabei, eu comecei a carreira solo em 2020, então eu já tinha passado um pouquinho que eu tinha acabado a faculdade. Legal. Acho que eu saí do escritório em E o fevereiro, friozinho na março. barriga? Deu, de sair. Porque assim, você foi tendo alguns trabalhos e foi indo para a carreira solo, ou você cortou o cordão ali, não, daqui para frente é só solo? Tinha. Eu acho que começa Porque como... é meio natural, né? Começa como todo mundo, assim, não sei. Sim. Eu, pelo menos, eu fazia vários... Eu criei um Instagram na época, Sim. só para projetos, né? Acho que todo mundo faz isso hoje em dia. E eu comecei a postar uns estudos, tipo, Sim. de casa, de umas coisinhas. E fui postando lá os meus desenhos. Não eram projetos reais, eram projetos fictícios, para mostrar meu trabalho.
E aí sim começou a chegar. Eu lembro que em 2020 eu já tava sozinho. Aí meu primeiro projeto que eu fiz aqui em São José, que inclusive é no prédio aqui onde a gente tá, no Certo. 18º andar, uma clínica de psiquiatria infantil. Né? Foi meu primeiro projeto, assim, que eu falo grande, após faculdade, né? Veio através de Instagram. Legal. Veio através de Instagram. E foi o primeiro, assim. Tanto que depois, né, os médicos foram indicando o eu fiz bastante clínica em São José já. Legal. Fiquei, acho que um pouco conhecido nessa questão de clínica, mas também na parte residencial, né? Tipo, tanto de casa quanto apartamento. Uhum. A questão das reformas, né? Retrofit, que eu gosto muito de fazer também, de pegar um antigo e Sim. dar uma repaginada ali, deixar com uma outra cara. Né? Tem gente que fala, nossa, é outro prédio, né? Sim. Mas Com certeza. comecei nesse jeito, assim, tipo, pelo Instagram, postando uns projetinhos ali. Aí chegou a pandemia. Na pandemia, foi como eu falei, eu estudei 3D Max, né? Uhum. Bem no meio ali da pandemia, que foi um momento difícil para todo mundo, né? E uma coisa que assim, eu gostei muito, né? No meio da pandemia, eu comecei a fazer projetos de imagens 3D para empreendimentos imobiliários. Então, assim, eu fazia essas fotos de prédio, de outdoor, sabe? Uhum. De decorado e tal. Eu fiz bastante, aqui, tanto para São José e fiz também para fora de São José. Tipo, aí eu peguei projeto para Curitiba, Legal. Fortaleza, e vinha umas beleza, hein? pessoas pelo Instagram. Mas eram Muito imagens em 3D. Eles me enviavam um projeto e eu fazia o 3D e enviava para eles. Uhum. Né? Então, tipo, nesse meio de pandemia... Bom também, né? Trabalho é trabalho, né? Esse meio de pandemia inteiro foi 3D. Assim, Sim. 3D. Aí passou ali, chegou setembro. 3D que você disse assim, não foi um... Você não executou, só entregou Só imagem. entreguei imagem. O projeto já chegava pronto para mim, para poder eu desenhar aquilo, transformar em 3D para eles colocarem à venda, o imóvel. Entendeu? E aí chegou outubro, mais ou menos, acho que foi em outubro de 2020 que chegou esse cliente, o médico para mim, o psiquiatra. Aí foi onde eu fiz o consultório dele, e daí eu já fui pegando vários, um atrás do outro. Maravilha. A gente tem aqui uns projetos do Gustavo e nós vamos mostrar para vocês esses projetos aqui. Ó, essa daí é uma clínica, não foi essa que eu fiz logo depois da pandemia. Essa clínica deve ter uns 2 anos, mais ou menos 1 ano e pouco que tá pronta. Uhum. É o Instituto Revitare, ali do Danilo. Um abraço, Danilo. Ficou bem legal. Essa aí é a sala dele. Né? Então ele pediu ele tinha me mostrado uma referência do que ele gostava. Médico? Ele é médico, Aí eu fiz uma mesa assim mais futurista. E essa é a foto mesmo, não é o projeto? Não, são fotos do projeto executado. Legal, hein? O jogo de estante com os LEDs, eu falo que eu gosto muito dessa questão da iluminação. Iluminação também é a cereja do bolo do projeto, certeza. Né? Se não tiver uma iluminação, não vai valorizar né, o que está decorando ali, ou a marcenaria. Uma visão mais da frente. Uma foto aqui do mesmo projeto. E eu gosto muito dessa mesa. E engraçado que essa clínica foi legal porque ela fugiu... Essa é aqui nesse prédio? Não, essa é no Pátio das Américas. É uma sala duplex. É aquela sala que tem pé direito duplo. Certo. E o legal dessa clínica, desse projeto, foi que eu tive que sair um pouco da casinha de clínicas, que todas as clínicas são tudo muito clarinho, né? Uhum. E ele falou assim, Gu, eu quero uma clínica escura. Então, tipo, eu tive que trabalhar aí, brincar com preto, né? Brincar com cinza. Então, eu dei uma quebra aí nessas questões dos amadeirados, né? Os tons de cinza ali que fica variando um pouquinho. Então, tem desde o... Cara, marcenaria... Esse demais, foi bem hein? legal, né? Muito legal. Essa mesa a mesa laqueou. Então, eu quis fazer como se fosse essa base meio que, né, embaixo ali, mas ela tá suspensa, o tampo, né? Então parece que ela tá meio flutuando ali Maravilha. Na parte do tampo. Aí também é outra sala lá. Tá, é a mesma clínica, outra sala. É outra sala, são várias salas lá. Legal. Aí é uma sala de soroterapia. Aí você consegue ver já o pé direito duplo, ó. A escada aí dentro da sala aqui. Eu fiz essa brincadeira com esse painel de porcelanato escuro, onde eu trabalhei esses LEDs aí na vertical, que ficou bem legal tem uns também. LEDs aqui. Isso. Beleza. A escada principal que sobe. A brincadeira dos balizadores no degrau também. Certo, aqui ó, a luz aqui, né, você tá dizendo. Aham. Essa daí já é um projeto de escritório
para uma empresa que tem bastante colaborador, né? E é aqui no prédio também, é aqui onde tá o estúdio de vocês. Centro aqui no Empresarial CA, aqui. isso. Aí é na Torre C, e esse daí também foi bem legal, porque foram 4 salas. Então a gente foi quebrando as paredes ali, só que assim, ele falou assim, Gu, eu quero deixar, né, um ambiente legal pra galera trabalhar junto, né, ter uma interação. Então assim, o que eu pensei para esse espaço foi Deixa eu passar aqui, ver se tem mais uma. ter as salas divididas, mas sempre com vidro. Então eu consegui manter essa questão da integração, só que ao mesmo tempo ter a privacidade, né? Tipo, das reuniões, sem atrapalhar Esse aqui é foto ou é render? Esse já é foto também. Ah, legal. É foto do fotógrafo. A sala de reunião deles. De novo, aí tem várias, né, salinhas outras pequenas, salas aqui menores, né? Isso. Que são salas dos gerentes. É uma empresa que faz o quê? Eles vendem alguns produtos, acho que de cosméticos, faz várias coisas ali. Muito legal o escritório, hein? Ó, bacana a foto aqui. Essas fotos são do Fábio Macedo, ele é muito legal. Muito massa. Aqui já é um apartamento no Paiságio, entregou também tem pouco tempo, né? Aí eu trabalhei o hall, né, de entrada todo no Mica, né? Papel de parede lá do Vila Cores. A entrada aqui também, então eu queria, como tinha muita Esse é o apartamento também. Esse apartamento, essas aí são as fotos do Rizuti. Eu queria, são muitas portinhas ali, né? Então eu quis dar deixar um pouco mais clean ali. Aqui? Tá vendo eu aí? Não tinha nem percebido. Aí eu mimetizei todas as portas e criei essa caixa toda no MDF pra ficar mais minimalista, assim, mais clean possível. Não aí eu aparecia, criei né? essas luminárias também, a gente pediu pra desenhar lá na HS Steel, com o Henrique. Essa aqui, então, a gente desenhou. Foi um design, então, não é comprada. E o mesmo desenho da luminária eu pedi pra fazer o puxador, tá vendo? Segue o mesmo tamanho ali, ó. Isso né? aqui, né? E eu gosto bastante dessa iluminação, dessa brincadeira. Aí também já é a visão da mesa de jantar. Esse é um apartamento? Esse é um apartamento. Um belo apartamento, hein? Olha. Ali no Paiságio, aqui na subida do Colinas. Sei. É uma planta de 278 metros quadrados. Nossa, bonito, hein? O lavabo. Então, eu tô gostando muito de usar os papéis de parede no teto também. Então, eu transformo realmente como se fosse uma caixinha, sabe? Sim. A brincadeira da folhagem. Aqui já é a parte do home theater, né? O sofá. Esse é foto? É foto também. Nossa, legal a escultura aqui, hein? Eu fiz essa brincadeirinha também do móvel, porque assim, eu queria centralizar o sofá na estante aqui na frente, onde está o rack, onde está o home, com a TV. Esse aqui é mandado fazer também, isso, né? Que o móvel envolve o sofá. Eu desenhei também esse móvel, aí a marcenaria fez. Massa. Esse é um projeto da Dalmobile, toda a marcenaria do apartamento. Aí quem é o hall, né? Que de entrada. Consegue ver bem a brincadeira de... Aqui também eu escondi a porta até da cozinha, tá vendo? Tô vendo que tá bem escondidinho aqui. Tem um puxador aqui, você consegue ver a cava aqui. Aí mais uma visão da mesa de jantar. Hein? Muito legal. Também os espelhos lá foi a mesma empresa que fez a E é bem espaçoso esse apartamento, hein? E o que a cliente queria era essa integração mesmo. Ela saiu de uma casa no Alto da Serra 1, que era uma casa como se fosse um triplex, assim, sabe? E ela tava com esse medo de perder quintal, perder a parte de jardim, que ela gosta bastante. E eu falei assim, não, a gente consegue, né? Você acha que vai se adaptar bem num apartamento. Aqui junta já a varanda Tá gourmet. fácil de se adaptar aqui, né? Um lugar desse, muito fácil. Eles ficaram bem felizes com o final. Maravilhoso. Fiz essa brincadeira, tá vendo? Eu coloquei um vinílico no teto também, Né? Se você ver na sala de TV, eu faço rebaixo. Volta aqui? Se você olhar na sala de TV, tem um rebaixo na TV. Qual que é a TV? É um pouquinho mais pra trás, onde tava o sofá. Quer ver? Aqui, ó. Tá vendo aqui de madeira? Aqui? Aqui eu rebaixei e lá eu subi. Então, assim, eu fiz 2 níveis diferentes, tanto na sala quanto na varanda. Mas usando o mesmo material, que é esse vinílico amadeirado. Certo. Maravilha, hein? Projeto aqui. Parabéns. Gourmet. Aqui é a cozinha, né? Aqui ainda é o gourmet. A gente fez uma adega também acoplada na ilha.
Aqui que é a cozinha. Ela pediu, ela tinha um jogo muito grande de aparelho de jantar. Uhum. E ela falou assim, Gu, põe pra mim como é que fala? Uma penteadeira, uma cristaleira pra colocar os meus aparelhos à vista. Então eu brinquei com LED lá dentro do móvel também. Uhum. E sempre nesse tom mais clarinho. Aqui é uma visão da varanda gourmet também, pegando a sala lá dentro. Legal. Aí já é o quarto do casal, né? Suíte principal. Aqui também eu fugi um pouco da cabeceira, né, padrão. Eu coloquei, em vez de ter o LED para cima, o LED tá para baixo, né? Eu fiz o recuo para frente. Então eu fiz esse painel com os Aqui é um frisos painel. em cima. É um painel, é. Seguindo o mesmo friso aqui do painel da TV, tá vendo? Fazendo o link de um lado, né, dos dois lados. Sim. Aqui também. Mostrando o painel de frente. Aí já é o quarto da filha. Olha que beleza, hein? Muito bom. Então tem desde uma penteadeira ali, tem um espaço para ela poder Sim. trabalhar, abrir um notebook. Legal. Muito bom. Sempre essa brincadeira do LED. Aí já é uma Opa, casa no Alphaville. Deixa eu voltar aqui que você estava falando. desculpe. Aqui, sempre a brincadeira do LED, tá vendo? Com Sim. a iluminação direta. Móvel aqui, né? Eu não quis colocar nenhuma luz na área da cama, ali onde ela fica deitada, para não Show de ficar, bola. né, para não ficar forte no olho. Não, iluminação É, realmente é a cereja do bolo, É. como se disse. essa é uma casa no Alphaville 1, que ficou bem legal também. Essa é a arquitetura e interiores. Essa daí foi uma casa que os clientes tinham contratado um outro escritório, mas aí eles acabaram seguindo, né, não seguiu com eles e me contratou para fazer interiores, mas aí eles pediram algumas mudanças na fachada, né? Certo. Então eu fui e criei essas empenas na frente aqui, onde tem esse LED cinza, né? Sim, aqui. Porque era uma casa, tava mais um pouco assim, mais chapada, então eu senti um pouco de falta de volume, Uhum. né? Então eu brinquei, eu sou apaixonado por pedra moledo, né? Então eu essa coloquei aqui. essa empena toda com pedra moledo, né? A gente fez uma estrutura ali de balanço mesmo para poder ficar aquele vão ali no meio, Uhum. né? Aqui. Teve uma estrutura como se fosse para balanço mesmo aí, né? E eu fiz essas brincadeiras, né, com essa empena na frente, onde eu coloquei o LED, né? Certo. A porta também, essa porta tem a mesma altura do pé direito da sala, Isso que é aqui uns é a 6 porta. metros, Aí eu brinquei, né, com esses volumes. Então tem LED, porque eu não tem, acho que a Aqui imagem, os LEDs aqui. não tem imagem vendo. dessa casa à noite, mas ela é inteira iluminada. Uhum. Aí mais uma visão mostrando os Bacana. volumes. Aqui já é a parte interior. Show de bola. A cliente queria uma fonte na sala, então fica aquele barulhinho da água Aham. sempre Aqui, dentro. né? Aí um muxarabe também que a Andorra fez, ficou bem bonito esse muxarabe. Esse aqui, né? Aqui também, eu quis também. Eu gosto sempre disso, Lúcio, de esconder as portas. Então essa aqui, ó, também eu Sim. fui tentando deixar as portas tudo com o mesmo painel, tá vendo? Sim. Aí mostrando o LED da Escada. escada. E dá pra ver também um pouco dessa parede de pedra, né? Aham. Na parte interna da casa Por também. dentro, né? Que eu achei que ficou bem bonito. Que ela cobre um pouco a visão aqui. Aham. Eu gostei bastante que eu criei uma adega com uma tela tensionada atrás, né? Pô, ficou legal, hein? Aí eu fiz Um pé direito duplo aqui. E Meu. o medo que eu tinha Show, era de hein? não conseguir dar alguma solução que desse um pouco que aquecesse um pouco o ambiente, porque o pé direito duplo é meio difícil da gente conseguir deixar aconchegante, né? Uhum. Então eu fiz essa brincadeira com as texturas. Então tem um amadeirado, tem um ripado ali no off-white, tem a brincadeira dessa pedra, né, do mármore preto aqui também na parte da lareira, que ali é uma Sim. lareira, né? Então eu consegui, acho que deixar aconchegante, sabe? Tanto essa parte do mobiliário solto também. Então a gente trabalhou bastante com buclé, que é um tecido que traz um pouco mais de aconchego, né, Sim. pro espaço, né? Ali de novo o muxarabe mostrando já uma parte da cozinha, um lavabo. Outro ângulo aí, né? aham. Aqui é a cozinha, né? A Aqui cozinha, atrás. é isso. Aqui é uma E aqui já a sala de jantar. Isso. Legal. E tudo sempre integrado. Aí já é o lavabo.
esse revestimento modernista da Porto Belo que eu gosto bastante. Que ele dá essa sensação das placas de concreto, né? Uhum. E eu gosto bastante da brincadeira do LED também com esses revestimentos, que dá pra ver bem a textura, né? Né? Um mais saltado, outro não. Uhum. Aqui é a sala de cinema que as filhas do casal usam bastante também, com as amigas. Show, hein? Antes era uma sala totalmente plana. Eu dei a ideia do degrauzinho para poder colocar as alturas diferentes. Sim, no sofazinho aí, né? Aham. Então ficou esses sofás aí como se fosse realmente uma salinha de cinema. Esse é mais altinho. A aqui, né? brincadeira das arandelas de parede também, eu falei, acho que fica legal. Parece uma lua, né? Acho que fica legal colocar em volta. Um sol aí, Tem hora que você pode deixar tudo apagado e deixar só elas acesas. Fica um ambiente bem gostoso. Legal. Aqui já é a cozinha. Aqui parece melhor. Aqui. A Uma estante, ilha, né? uma ilha, aham. Um móvel aqui também, Isso. com luz. Aqui já é mostrando a integração da cozinha com a área gourmet. Ah, aqui é a área gourmet. Isso, Tô aham. vendo uma churrasqueira Isso, aqui. que já fica do lado da cozinha. E eu acho legal isso, que a natureza ali invade a casa, né? Então Sim. você consegue As ter toda portas essa... abrem aqui também, né? Você tem toda essa parte ali do jardim, né? Pra dentro da casa. Uhum. Aí a piscina. Paisagismo aqui também, né? Dá bastante vida aqui pra... Sim. A porta de entrada. Aí a piscina, a gente acabou colocando um pergolado metálico ali com a cascata também. Peraí, deixa eu voltar aqui que eu acabei clicando a aqui. cascata aqui, Esse tá vendo? pergolado aqui. Que tem uma cascata que Tô vendo, cai tem na uma piscina cascata aqui, né? Aí toda essa parte de volumetria aqui atrás também, os LEDs ali, eu dei essa solução para os clientes, eles gostaram bastante. Legal, uma estrutura metálica aqui também, né? Fica legal. Ripado aqui, né? Isso, o Breezer. Ali tá escondida a porta do quarto da suíte de uma das filhas. Aqui? Né? Porque tá fechado, então fica bem, né, camufladinho. Uhum. Uma visão de cima. Que é E o legal né? o legal dessa casa, Lúcio, é que ela fica num terreno de esquina e essa parte aí de fora pega aí, aquela praça não, ali não é um terreno aí do lado. É uma área verde do condomínio. Então parece um complemento assim do quintal, sabe? Aqui é a praça ou não? A praça principal aqui na frente, aqui, assim. Sei, aquela... Que é a praça principal, acho que da Alphaville, né? Aham. Aí uma visão do alto. Da ponta da escada do patamar, né? Legal. Aí já é o quarto do casal. Aí eu trabalhei um closet. Isso daí foi uma das mudanças. Foi uma das mudanças também da casa. Né? Como essa casa quando eu entrei, estava construindo. Isso aqui abre e fecha? Abre e fecha. Onde você está vendo essas portas recolhidas aqui no canto, era o escritório do proprietário. Entendi. Só que ele falou assim, eu não vou usar muito. Esse escritório tinha 2 vidros voltados para a sala. Aí eu falei assim, por que não faz então uma sala íntima da suíte do casal? Porque antes a porta, Lúcio, entrava pelo quarto como se fosse pelo closet ali. Entendi. Né? Então eu mudei a porta de lugar, fechamos esse escritório que tinha. Aí eu criei a sala íntima da suíte, né? Aí a entrada passou a ficar do lado direito, aqui. Entra pelo escritório, né? Entra onde era o escritório. Aí o closet ficou totalmente fechado. Isso, e ele consegue fechar aqui e fazer um escritório. Né? Ficou uma salinha de leitura ali pra eles, na verdade, legal. nessa sala. A cabeceira da cama ficou bem legal também. Aí é o closet deles. Eu gosto muito de usar tela tensionada, acho que fica uma iluminação uniforme, então... Né, para quem faz maquiagem, por exemplo, tipo, evita ter olheiras, eu acho que fica uma iluminação bem legal. As sombras, né, aquelas sombras debaixo do olho. Acho que a tela tensionada resolve muito isso. Sim, muita luz aí, né? Aí já é o banheiro da suíte do casal. Eu trabalhei com seixo telado ali também na parede, para dar aquela sensação mais de spa. Que é o outro lado, né, onde é uma banheira aí. O box fica elevado, tá vendo? O box, a banheira, ele fica um pouco mais elevado que o nível aqui onde tá aqui? Tá vendo? A hora que você entra na... Tô vendo, que é o chuveiro de teto, né? E aqui ele fica elevado. Você falou o box e eu tava procurando o box aqui. Dentro dentro aqui, né? Tá vendo? Toda essa área de chuveiro e banheira, ela tá um nível mais alto que onde tá aqui fora a pia e a bacia sanitária. Aí é lá também.
Na cozinha, gourmet. Ó, o fogo de chão, ficou bem legal. Bacana. Aí já é um projeto de escritório no office, ali no Melbourne, na subida do Colinas. Sim. O cliente é libanês. Então ele pediu, quero um leão do lado da minha mesa. Aí você vai ver, tem um quadro de leão ali do lado da mesa Tô dele. vendo aqui. É. Esse é legal. Eu não cheguei a enviar pra vocês, mas se você olhar o 3D dessa sala e olhar a foto, você não Realizado? sabe o que é Fica 3D. igualzinho, Fica né? igualzinho, é. Aqui também, o 3D é muito parecido. É. Se você olhar, Aham, é. porque a gente executou Eu acho isso igualzinho legal, o projeto. Ó, a mesa também, ele pediu uma mesa diferente, então eu fiz um pé diferente, ó, onde eu Aham. coloquei uns acessórios pra decoração. Aí tem umas baias, né, para o pessoal De trabalho, trabalhar. né? É. Essa daí já é uma outra clínica, que é do Dr. Marco Antônio. Um abraço pro Marco Antônio também. Marco Antônio e Kátia. É uma clínica de cirurgia plástica. Fica no Elbow, ali no centro ali onde tem a Sabesp, sabe? Aquele Elbow que tem o Burger King embaixo. Sei. Fica ali, naquele prédio. Ficou bem legal também esse daí. Esse daí eram 2 salas. Aí a gente também dividiu, fez bastante sala. Que é recepção, A né? recepção, aham. Aí o corredor que dá acesso às outras salas. O lavabo. Aí, foto da Da recepção. na aí. recepção também, aí. Ali também eu fiz quase a mesma coisa que eu fiz lá no paisagem, que eu coloquei o LED de baixo pra cima iluminando essa parede de gesso. Sim, aí, né? que- Que tem esse cimentício 3D, é. Aí já a sala do médico. Uhum. Então eu sempre gostei disso, tipo, colocar os painéis de madeira no teto, fazer umas coisas mais diferentes. Ali eu escondo a portinha técnica do ar-condicionado. Aqui? Isso, aham. Então, Aqui é a mesa, né? Isso, a gente fez todo um Aqui trabalho ele para faz poder o vedar o barulho. atendimento. Aham. Aí a mesa dele também. Aí já é a sala da médica, da Kátia. Uhum. Aí já é um closet numa das casas do Terras Alfa. Isso daí já é 3D, tá? Já tá entrando pra parte de projetos que estão em É que ele andamento. parece foto também, né? Esse Então, é 3D, é o closet bem- do casal. Esse daí. Você não sabe o que é foto, o Esse que daí é é um o quarto, 3D. esse daí é o banheiro do casal também. Isso daí já é 3D. É a mesma Parece casa. uma foto também, né? Tem uma tela tensionada também lá dentro do jardim de inverno do banheiro deles, tá vendo? Aqui? O espelho tá refletindo, aí. Essa casa tá ficando bem legal. Aí é o escritório também deles. Aí já é o quarto do casal. Acabou aqui. Acabou. Muitos projetos É. aqui, muitas fotos 3D. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Lúcio. Realmente, você é um excelente projetista de interiores e arquiteto Obrigado. mesmo. E agora, né, a gente começou ali se conhecendo na internet, a gente já se Sim. conhece do Polo. Agora você já esteve aqui no meu podcast. Tô bem feliz, inclusive. Exatamente. Parabéns, realmente. E quem quiser contratar o Gustavo Dias, onde eles encontram? Acho que primeiro no Instagram, né? Onde o pessoal Sim. me encontra. Já tem os projetos ali. Tem os projetos ali, vídeo Uhum. também. Então, tô trabalhando bastante agora. Tô abrindo meu escritório físico Uhum. também, aqui na Rua das Carpas, ali, número 60, na sala 43, né? Na onde é? É o Terraço Aquários, o nome do prédio. Certo. É na Rua das Carpas, número 60. E a sala é 43. Beleza. Aí, tô bem aqui no meiozinho da Aquários, né? Então, tipo, tá fácil de chegar nas obras, que é sempre muito por aqui, ou Uba Nova, Vila Ema. E tá ficando bem legal lá, que é o meu espaço físico. Né? Então, tipo, quando eu for inaugurar, eu vou convidar você pra poder estar lá. Maravilha. Vamos Tá? lá. Tá Com ficando bem certeza. legal. Obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço o convite. Obrigadão, Lúcio. Valeu, pessoal. Obrigado. Gustavo Dias, super arquiteto, design de interiores, fantástico. Realmente, ele é excepcional no que faz. Obrigado pela participação. Agradecer os patrocinadores, Obratec Projetos, Polo Vale Decor, Smart Lages
e proteção. E também se você quiser fazer uma laje com grandes vãos, estamos aí. Sim, beleza? Um abraço, até a próxima.